Salve, salve meu povo, professor Diogo Xavier na área para mais uma aula de História de Pernambuco para o concurso da PMPE. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a Revolução Praieira, que é a terceira e última do ciclo das insurreições liberais. A gente gravou os últimos 3 vídeos com esse sobre essas 3 revoltas que, na minha opinião, e alguém que estuda os concursos de História de Pernambuco, é crucial para a gente entender um processo importantíssimo do Brasil, especificamente de Pernambuco, no século XIX. E que, como eu já disse isso, vai cair uma questão de prova para vocês sobre isso, porque toda prova de História de Pernambuco cai. Beleza? Então, muita atenção. E se você chegou aqui agora, assista os outros vídeos, até para você entender todo o contexto. Beleza? E aquela coisinha de sempre. Curte, comente e compartilha. Isso é muito importante para a gente fazer o canal crescer. Esse conteúdo é gratuito, seguirá sendo gratuito, mas é muito importante você dar uma força com curtindo, mandando para as pessoas. A gente teve um aulão muito bom, agradecer todo mundo que compareceu lá ao vivo, terça-feira, e está disponível, está gravado lá se você quiser assistir o aulão ao vivo. Nós temos também a nossa isolada, que vai começar dia 30 de dezembro. Se você quiser um curso completo de História de Pernambuco, você pode ter com a gente. Meu número está aqui na descrição. Você pode falar comigo para adquirir a nossa isolada, que vão ser 4 encontros de 3 horas. Nós temos também a nossa apostila de conteúdo. Por apenas R$20 você tem acesso a todo o conteúdo de História de Pernambuco em PDF, para você ler, para você se aprofundar, para você ter acompanhar com as aulas aqui. E também teremos, a partir de janeiro, a nossa aula de campo. Tá certo? Que a gente vai ter essa, é só para quem é de Pernambuco, né? Uma aula caminhando por Pernambuco, ok? Então, vamos nessa. Gente, Revolução Praieira. Ela acontece no ano de 1848. Uma coisa que eu quero que você entenda. Ela é uma revolta do chamado Segundo Reinado. Então, a gente tem Revolução Pernambucana no período colonial. Em 1822, vai ter o quê? 1822, independência do Brasil. Beleza. Em 1824, a gente já tem a Confederação do Equador. Aí vem 1831 a 1840, o período regencial. 1840, começa o Segundo Reinado. 1848, a Revolução Praieira. Isso é importante para a gente entender. Características específicas da Confederação do Equador. Ela é uma revolução liberal, então isso é muito importante, ela é liberal. Ela é uma revolta que fica apenas em Pernambuco, isto é importante, veja só. As outras duas eu falei que elas se espalham para o norte. Essa fica apenas em Pernambuco. Isso é para você não se confundir. Ela fica apenas em Pernambuco. E ela é em qual contexto? Veja só. O Brasil viveu um momento entre conservadores e liberais. Na política brasileira, os dois partidos eram o Partido Conservador e o Partido Liberal. Só que esses dois partidos, eles eram a mesma coisa. Tanto é que, nesse momento, criou-se uma expressão que todo mundo conhece, que é farinha do mesmo saco. Você, com certeza, já usou essa expressão. Isso é farinha do mesmo saco. Por quê? Liberais e conservadores, eles eram a mesma coisa. Eles, basicamente, não tinham diferença entre si. E aí, criou-se essa expressão. Isto é, farinha do mesmo saco. Porque liberais e conservadores, eles eram iguais, eles faziam a mesma política. E que tipo de política era essa? Era a política que governava para poucos, sobretudo que poucos? A elite cafeicultura. O Brasil está crescendo agora nesse período cafeicultura. Então, são as elites agrárias. As elites agrárias. Elites agrárias escravistas. Vamos pensar também que nesse momento desenvolve-se cada vez mais a escravização urbana. Outra característica importante também. O Brasil e Pernambuco estão se urbanizando. A cidade do Recife cresce muito no século XIX. Então, o que vai acontecer com isso? Você vai ter uma presença urbana maior, ok? Então, isto é tudo para a gente compreender como é que as coisas vão se moldando e vão acontecendo em Pernambuco. Então, é uma urbanização, é um aumento das ideias liberais, é uma presença maior de negros ex-escravizados. Só que quem é que continua mandando? As elites agrárias. E outra coisa, aqui em Pernambuco especificamente, é a elite agrária da cana-de-açúcar. Mas você vai me dizer, professor, peraí, cana-de-açúcar, mas isso já passou faz tempo. Opa, passou o auge do açúcar. Mas quem continua mandando são as elites açucareiras.
Não é isso. Isto é muito importante para a gente entender que, apesar do açúcar não ser mais o foco, ele segue sendo aquilo que molda a presença de quem comanda Pernambuco. E aqui em Pernambuco, especificamente, a gente vai ter duas famílias muito importantes, que são os Rego Barros e os Cavalcante. São as duas principais famílias aqui em Pernambuco nesse contexto. Inclusive, o Cavalcante, é muito interessante pensar, que são os Cavalcante com I. O Cavalcante com I é o Cavalcante original, vamos dizer assim. Você que está me assistindo talvez seja um Cavalcante com E. E o Cavalcante com E é meio que um Cavalcante falso, vamos dizer assim. Quem manda, quem tem uma importância grande, são os Cavalcante com I aqui em Pernambuco. E tem até uma quadrinha aqui em Pernambuco que diz assim: quem nascer em Pernambuco não há de estar enganado, ou há de ser Cavalcante ou há de ser cavalgado. Porque essa quadrinha, ela vai falar a respeito de quem manda no nosso estado. E quem é que manda no nosso estado? Essas poucas famílias que dividem o poder. É conservador, é liberal, mas na vida prática da população eram as mesmas coisas. Eram as mesmas, nada mudavam. E aí surge o Partido da Praia, na Rua da Praia, lá no centro do Recife, para quê? Para comandar a política. Então, eles vão, na verdade, o Partido da Praia para combater essa governança da política. E aí eles vão trazer essa ideia liberal, vão fazer essas coisas, e eles vão fazer uma revolta. Eles fazem essa revolta em 1848, que tem, veja, é uma revolta de fato. Ela é uma revolta popular e urbana, grava isso. Popular e urbana. Ela é muito mais popular do que a revolta da Revolução Pernambucana, por exemplo, que contou com o apoio das elites. Essa teve um apoio de algumas elites, algumas, não todas, mas algumas elites, sobretudo dos comerciantes. Então ela tem um apoio de elite. O pensamento liberal é um pensamento de elite, mas ela é uma revolta mais popular. E ela tem algumas características. Olha só, uma característica que você pense. Anote aí, socialismo utópico. Por que você vai anotar isso? Socialismo utópico. Porque veja só. Quando a gente pensa em socialismo, a gente pensa logo em Karl Marx, socialismo, comunismo, fim da propriedade privada do meio de produção. Pense em tudo isso. Eu quero que você esqueça isso. Qualquer coisa nesse sentido que cair na sua prova está errado. O socialismo utópico era o seguinte, apenas uma coisa. Pensar um mundo onde todos fossem iguais. Todos fossem iguais no sentido seguinte, onde a gente poderia dividir melhor a riqueza, sendo mais específico para ser mais compreensível. A gente dividiria melhor a riqueza e todo mundo viveria melhor. É isso. Não é o pensamento marxista. Então, olha só como pode cair na sua prova. Os grupos marxistas em Pernambuco, a Revolução Praieira foi organizada pelos grupos socialistas pernambucanos. A Revolução Praieira, ela queria o fim da propriedade de produção. A Revolução Praieira, ela queria implantar o socialismo no Brasil. Tudo que cair sobre isso está errado. Ok? Entendeu? Compreenda, porque isso é muito importante. E quando eles fizeram a revolta, eles vão ter o chamado Manifesto ao Mundo. Manifesto ao Mundo queria o quê? Liberdade religiosa, liberdade de voto, porque só votava censitário, só votava quem tinha dinheiro, liberdade de imprensa, fim do poder moderador, várias coisas que eles vão querer nesse momento. Por quê? Porque é uma revolta liberal. Então, aí tu já pensa, bota isso na tua cabeça. Vamos lá. É uma revolta liberal. Então, qual é uma das coisas que ele quer? Liberdade de quê? Imprensa. Não tem liberdade de culto ainda completa. Então, tudo isso eles vão querer coisas que vão ser libertárias. Aí eu paro o vídeo para dizer, você tem duas formas de ajudar o nosso canal a crescer. A primeira, curtindo, comentando, compartilhando, fazendo esse vídeo chegar para mais pessoas. A segunda, apoiando o vídeo com o canal, com o Pix que eu deixo aqui na descrição. Então você pode fazer uma doação de qualquer valor. Deixa aquele cafezinho ali, aquele dinheiro ali que você vai ajudar do décimo, enfim, fazer uma ajuda que não vá atrapalhar suas contas, obviamente, né? Mas fazendo aquela ajuda para fazer o canal melhorar cada vez mais. Beleza? Vamos nessa. Então, essas são as reivindicações. Entenda isso. Então, são motivos da revolta. As reivindicações da revolta são essas, que ficou cristalizado no chamado Manifesto ao Mundo na Revolução Praieira. Então, isto é importante para a gente entender o que esses revolucionários queriam. E aí, uma coisa para reforçar, para você entender bem. Tem apoio da elite? Tem. Da
da elite da cana-de-açúcar, ou seja, dos senhores de engenho? Não. Muito cuidado com esta relação, ok? E a revolta vai ser massacrada, sufocada mais uma vez. Pernambuco vai ter esse massacre. Vai ser sobretudo em dois locais, Recife e na cidade de Água Preta. Água Preta é no interior de Pernambuco. Isso é para você também não errar o seguinte. A Revolução Praieira ficou só no litoral, falso. Ok? Entendeu? Então isso é falso. Foi para o interior também, mas ela não é espalhada para outros estados. Muito cuidado com isso. Consequências da revolta. Aquilo que a gente falou nas outras. Perseguição, assassinato de lideranças, exposição do corpo das lideranças em praça pública. Toda essa relação que a gente vai ter aqui, ela é importante para a gente pensar o fim da Revolução Praieira como sendo o momento onde você vai ter uma presença muito específica, se eu posso dizer assim, da construção de uma revolta popular em Pernambuco, urbanizada. Então esse é um momento específico que vai também se acabar aqui nesse momento. E é a grande revolta em Pernambuco durante o segundo reinado. Então aqui a gente já está falando de Dom Pedro II. Estamos falando do Pedro II, segundo reinado, que vai acontecer essa revolta aqui no Brasil. Então ela vai ser massacrada, os líderes vão ser mortos, vai ter uma perseguição absurda em Pernambuco. Tudo isso vai estar acontecendo e aí vai acabar a Revolução Praieira de 1848. Beleza? Tranquilo? Entenderam isso? Então, a partir disso, a gente vai acabar o ciclo das instituições liberais. Acaba o ciclo das instituições liberais. Inclusive, eu vou voltar um pouquinho para falar sobre cabanagem no próximo vídeo, ok? Mas esse é um momento que eu acho crucial, porque eu acho que muito provavelmente vai cair alguma coisa disso na sua prova, ok? Tamo junto, Isolada começa dia 30. Vamos fazer o canal crescer e forte abraço. Até a aprovação.